Michael Rian, que está aí nos estúdios, nos dando todo o apoio logístico para que o nosso som seja transmitido também com muita qualidade. Muito obrigado a todos que nos acompanham a partir desse instante. São 11 horas e 40 minutos, 11h40. Enquanto o nosso som vai sendo ajustado aí, deixa eu trazer já para os nossos ouvintes os destaques dos principais jornais que circulam hoje em todo o Brasil. São 11 horas e 40 minutos. Começo destacando aqui o jornal O Estado de São Paulo, que traz em sua manchete de capa: tiros e morte em Foz do Iguaçu. Polícia conclui que assassinato de petista foi crime comum. PT insiste na tese de crime político e pede a federalização do caso. É o destaque do jornal Folha de São Paulo, que circula hoje em todo o Brasil. Acompanhando mais aqui os jornais, aliás, esse destaque que eu acabei de trazer foi do Estado de São Paulo, jornal O Estado de São Paulo. Agora, o destaque sim do jornal Folha de São Paulo: juro real sob Bolsonaro é o mais alto desde Dilma. O indicador chega a 8,5%, um ponto abaixo do registrado na crise que culminou em impeachment. A tendência é subir, é o que destaca o jornal Folha de São Paulo em sua manchete de capa de hoje. Portanto, aí o destaque do jornal Folha de São Paulo. O destaque do jornal Globo do Rio de Janeiro: o país vai às urnas. Escolaridade do eleitorado avança, 26,3% tem ensino médio. O número de registrados para votar é recorde, 156,4 milhões, e mulheres formam a maioria. Esse é um retrato do eleitorado que nós vamos ter, senhoras e senhores, para esse pleito do dia 2 de outubro, quando nós vamos escolher um novo presidente da República, novos senadores, deputados federais, deputados estaduais e governadores também. O jornal O Estado de Minas traz em sua manchete de capa: só metade da população de BH se vacinou contra a gripe. Metade é de 90%, mas apenas 50%. Meta, aliás, é de 90%, mas apenas 53,4% dos moradores da capital se imunizaram. É um absurdo, diz especialista no caso. Portanto, está aí o destaque do jornal O Estado de Minas. Agora são 11 horas e 42 minutos, 11h42, no Poder e Notícia, em conexão com as rádios Princesa FM e também Rádio Independente FM. O destaque agora do jornal Correio Brasiliense, de Brasília, a capital federal. O Correio Brasiliense destaca: família de petista assassinado pede que Ministério Público reabra investigação. É o destaque do jornal Correio Brasiliense, que circula hoje em todo o país. O destaque do Jornal de Brasília. O Jornal de Brasília, em sua última edição de capa, não é? Portanto, do dia 15, foi ontem, destaca que não tem porta fechada para ninguém, sucessão no DF. A frase é em um aceno ao grupo de José Roberto Arruda. A frase é do Ibanez Rocha. Ele avisou ontem que está aberto a novas alianças. Na quarta-feira ele anunciou a chapa à reeleição sem a participação de Flávio Arruda. É a briga lá no DF pelo governo distrital. 11h43 agora no Poder e Notícia. O destaque do Diário de São Paulo. Cidades se preparam para receber voto em trânsito a partir do dia 15. Medida é válida para municípios com mais de 100 mil eleitores. É o destaque de capa do jornal O Diário de São Paulo. Agora vamos aos jornais da região nordeste do Brasil, começando pelo jornal O Povo, de Fortaleza, capital do Ceará. Cearenses que nos acompanham, nossos cumprimentos. O Povo traz em sua manchete de capa: Covid-19 em Fortaleza. Vacinação de crianças de 3 a 5 anos começa segunda-feira. A aplicação da Coronavac será por livre demanda, sem a necessidade de agendamento. É o que destaca aí o jornal O Povo de Fortaleza em sua manchete de capa. O jornal A Tarde de Salvador, capital baiana, traz em sua manchete: rede ampliada diante do avanço de casos da Covid. Reforço
Secretaria de Saúde da Bahia abriu mais 114 leitos, sendo 30 de UTI e 84 clínicos. Na capital, procura por atendimento nos gripários segue em alta. É o que destaca o jornal em sua manchete de capa. 11 horas e 45 minutos, o Jornal do Comércio de Recife, capital do estado. O dia em que o rei perdeu a elegância. É um dos destaques, né? O Roberto Carlos perdeu as estribeiras, mandou um fã calar a boca durante um show e isso chamou a atenção da imprensa e viralizou nas redes sociais. O destaque também do JC em sua manchete de capa, semestre de alta da violência em Pernambuco. O estado somou 1.858 pessoas assassinadas entre janeiro e junho desse ano. O número é 10,7% maior do que em 2021. SDS informou que as polícias prenderam 882 homicidas no mesmo período. É o que destaca aí o Jornal do Comércio. 11 horas e 46 minutos, 11h46. Diário de Pernambuco, destaque de capa. Polícia conclui que assassinato não foi político, é o que diz o jornal. A Polícia Civil do Paraná indiciou o bolsonarista Jorge Guarânio por homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e causar perigo comum pela morte do tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu. A conclusão da polícia é de que não houve motivação política no crime. Para o diretório do PT, o encerramento das investigações é uma ofensa à família de Marcelo. São os destaques de alguns jornais. Agora vamos para Paraíba. O Jornal da Paraíba, em sua manchete de capa, destaca: eleitorado da Paraíba ultrapassa os 3 milhões e 35,34% tem ensino médio. Veja os maiores colégios eleitorais, é o destaque de capa do jornal. O destaque de capa do jornal A União. Paraíba ocupa o 4º lugar no Nordeste em abertura de novas empresas. É o destaque do jornal A União na sua manchete de capa de ontem. 11h47 na Paraíba. O destaque agora de portais de notícia da capital. O PB Agora destaca que Diário Oficial traz lista de convocação para nomeação de professores aprovados em concurso público. O destaque também na parte política. Em Cajazeiras, governador João Azevedo faz balanço das ações na cidade e pontua investimento de 350 milhões de reais. O destaque do portal Mais PB. O Mais PB traz em sua manchete de capa: prefeitos e líderes reforçam apoio a João. Caminharemos juntos, diz Chico Mendes, é o que destaca aí o jornal em sua manchete de capa. O portal em sua manchete. O Mais PB, Mega Sena, desde sábado sorteia prêmio de 3 milhões de reais. Destaques aí do portal Mais PB. Nós temos outros destaques também. O destaque do F5 Online. Paraíba tem 7 praias impróprias para banho nesse sábado, é o que destaca em sua manchete, não é? O portal, o F5 aqui da Paraíba. O destaque agora do Diário do Sertão. Por não aceitar fim de relacionamento, o homem agride a ex-mulher com socos e ameaça de morte em Conceição, no Vale do Piancó. É um dos destaques aí do portal Diário de Pernambuco. Agora vamos aos destaques, senhoras e senhores, aí do Patos Online, lá de Patos, na região das Espinharas. O destaque é que 3 vezes mais 900 na redação. Como estudei sozinho para o Enem, parte 1. É o que destaca aqui o portal, falando da história de um aluno com sua história de muita superação. São alguns dos destaques dos principais portais da Paraíba que nós estamos trazendo para você, ouvinte. 11 horas e 49 minutos, 11h49. Nós estamos ao vivo também pelo Facebook. A partir de agora também cumprimentar a nossa audiência, aqueles que nos acompanham pela plataforma Facebook. Dizer que hoje a Princesa FM e a Rádio Independente FM estão gerando o sinal do Poder e Notícia aqui direto do nosso estúdio, que fica na Expo Serra, em Serra Talhada. Nosso estúdio multiplataforma, levando para os nossos ouvintes a informação direto aqui do estado de Pernambuco.
Quero cumprimentar aí aqueles que estão me acompanhando na live. Muito obrigado pela audiência. O Erivaldo, a Joelma, também com a gente. Muitas pessoas nos acompanhando aí na live do Facebook. Muito obrigado por sua audiência. Muito bem, são 11 horas e 50 minutos. Nós vamos trazer daqui a pouco já a primeira entrevista. Nós vamos reproduzir aqui uma entrevista que eu fiz ontem com o ex-prefeito de Serra Talhada, Luciano Duque. Ele é pré-candidato também a deputado estadual, esteve conosco aqui ontem no estúdio e falamos sobre o desenvolvimento, sobre a economia, sobre a importância dessa feira e sobre como Serra Talhada se encontrou economicamente. E aí o impacto e a importância que as cidades da região têm também no fomento dessa economia. A exemplo, por exemplo, de Princesa Isabel, que é uma cidade que fica a 54 quilômetros de Serra Talhada e que tem uma importância econômica muito grande para essa cidade. Nós vamos trazer essa entrevista com o ex-prefeito de Serra Talhada por 2 vezes e pré-candidato a deputado estadual, Luciano Duque. Daqui a pouco também uma entrevista com o Sicoob para a gente entender o que é cooperativismo financeiro e o papel do Sicoob, que nasceu em São José do Egito, no Alto Pajeú pernambucano, e hoje é uma das maiores instituições financeiras desse Brasil. 11 horas e 51 minutos, já estamos prontos aí com a entrevista do Luciano Duque. Vamos ver então a entrevista, preparar a entrevista com o ex-prefeito Luciano Duque para a gente colocar no ar. Enquanto isso, deixa eu trazer uma matéria que está estampada no Jornal da Paraíba, na sua versão online, que fala sobre o quantitativo de eleitores aptos a votar esse ano. Na Paraíba, ultrapassa os 3 milhões. Os números foram divulgados ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, conforme o órgão. O estado tem 3.091.684 eleitores aptos para as eleições de 2 de outubro. É esse bolo eleitoral que a classe política vai perseguir nessas eleições, se quiser, obviamente, um mandato eletivo. Portanto, passamos de 3 milhões. Os números representam um crescimento, senhoras e senhores, de 7,81% em comparação com o pleito eleitoral, por exemplo, de 2018. Tem outra informação que é importante e que é de interesse aí também da classe política, é que a maioria do eleitorado paraibano é formada por mulheres. Elas são 52,82%. Os homens somam 47,14% do eleitorado. Agora, vamos aos maiores colégios eleitorais. João Pessoa e Campina Grande são os 2 maiores colégios eleitorais, com 559.205 eleitores. E isso, João Pessoa, né? Mais de 500 mil de eleitores. 559.205 eleitores. E Campina Grande, que tem 296.494 eleitores, respectivamente. Um dado, senhoras e senhores, que também chama a atenção é o eleitorado de cidades vizinhas à capital. Juntas, por exemplo, Bahia, Santa Rita e Cabedelo, que são da região metropolitana, ali de João Pessoa, elas somam mais de 222 mil eleitores, chegando perto, por exemplo, do eleitorado de Campina Grande. Portanto, essas cidades, Bahia, Santa Rita e Cabedelo, têm uma importância de peso para esse processo eleitoral. O levantamento foi feito pelo Tribunal Superior Eleitoral e mostra ainda que 21,8% do eleitorado paraibano ainda é formado, infelizmente, de analfabetos ou por pessoas que apenas leem e escrevem. Apenas 35,34% dos eleitores conseguiram completar o ensino médio. É importante ajudar essas pessoas, porque quanto mais esclarecidas e quanto mais educação elas tiverem, elas vão ter aí melhor discernimento para as suas escolhas. São pessoas, irmãos nossos paraibanos, que não tiveram acesso à escola, não tiveram acesso ao ensino, foram prejudicadas muitas vezes por falta de políticas públicas voltadas para a valorização da educação. Mesmo assim, tem um peso importante, não é? Esses dados, é bom olhar para esses números, porque eles representam um mapa eleitoral que nós estamos vivenciando para essa eleição aqui na Paraíba. Deixa eu trazer aqui os maiores colégios eleitorais aqui, os 10 maiores colégios eleitorais. João Pessoa tem 559.205 eleitores. A nossa rainha da Borborema, Campina Grande, tem 296.494 eleitores. A nossa querida Santa Rita, na região metropolitana de João Pessoa, tem 98.394 eleitores.
a nossa querida cidade de Bahia tem 73.291 eleitores. Depois vem Patos, né, na região das Espinharas, a nossa capital do sertão, tem 66.980 eleitores. Seguida por Cabedelo, que tem 51.041 eleitores. A cidade de Souza, a terra dos dinossauros, 46.662 eleitores. Depois vem Cajazeiras. Cajazeiras tem 45.912 eleitores. A cidade de Guarabira, no Brejo Paraibano, tem 42.663 eleitores. E a nossa amada Sapé, que tem o melhor abacaxi do Brasil e do mundo, com 36.143 eleitores. É um levantamento importante para a gente entender a força de cada região dentro, senhoras e senhores, dessa conjuntura da disputa política que ora se avizinha. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Jacir, do blog do Jaci, que está transmitindo o nosso programa especial de hoje, aqui direto do nosso estúdio multiplataforma na Expo Serra, em Serra Talhada. Nós estamos com um estúdio novo que nós montamos aqui. Quem está na live pode conferir. E o Jaci está me dizendo aqui, olha, Júnior, nós estamos transmitindo o Poder e Notícia no YouTube. Ô, coisa boa, olha aí, Genilson. Tá vendo, Jaci? Você vai lá no blog do Jaci Pereira no YouTube, no canal dele, curte lá, começa a seguir também e pode acompanhar nesse instante o nosso programa Poder e Notícia na plataforma do YouTube, ao vivo no canal Blog do Jacir Pereira. Jaci, muito obrigado, amigo, aí pela gentileza, mais uma vez nos acompanhando. Lembrar que hoje à noite nós vamos estar recebendo aqui, falar naquela região de Princesa. À noite nós vamos receber aqui nos estúdios da Rádio Princesa, em Rádio Independente FM, na Expo Serra, em Serra Talhada. Nós vamos estar recebendo a prefeito do município, a Márcia Conrado, do PT, e vamos receber também o prefeito de Princesa Isabel, Ricardo Pereira, do PSB. São convidados nossos, vão estar aqui à noite. Nós vamos começar nossa transmissão a partir das 7 da noite. Você pode acompanhar também pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo rádio. Só que à noite a transmissão só será feita pela Princesa FM. A Independente não está transmitindo à noite a nossa cobertura jornalística aqui na Expo Serra. Muito bem, agora são 11h57. O Diário Oficial traz lista de convocação para nomeação de professores aprovados em concurso público. Hoje, sábado, a Secretaria de Estado da Administração divulgou no Diário Oficial do Estado a lista de convocação para a nomeação dos professores aprovados no último concurso público realizado pela Secretaria de Educação do Estado da Paraíba. Fique ligado aí, fique atento a você que fez esse concurso. As nomeações vão ser publicadas de acordo com a necessidade da pasta no dia 2 de agosto. A partir da nomeação, já ocorrerá a posse dos convocados. Tá aí uma boa notícia. Nós já temos a entrevista aí no ponto, Genilson. 11h58, 11h58, só esperando aqui o sinal do Genilson para a gente, então, trazer a entrevista com o ex-prefeito de Serra Talhada, por 2 vezes pré-candidato a deputado estadual, Luciano Duque. Olha, a Paraíba ocupa o 4º lugar na região Nordeste em abertura de novas empresas. No primeiro semestre desse ano, foram registrados 26.399 novos negócios aqui no estado da Paraíba. Isso é uma boa notícia, uma excelente notícia. A Paraíba gerando mais emprego e renda. Isso nos dá, senhoras e senhores, a certeza de que nós estamos indo no caminho certo, graças a Deus. Isso é uma boa notícia. A Paraíba continua gerando emprego acima da média nacional. A Paraíba se destaca hoje pelas suas políticas econômicas que mantêm o estado completamente aquecido. Olha, antes da entrevista, deixa eu trazer aqui novos números que mostram que o ex-presidente Lula está liderando a corrida eleitoral em 12 estados. É o que diz aqui o portal Poder 360 de Brasília. O ex-presidente Lula, do PT, lidera a corrida eleitoral para o Palácio do Planalto em 12 estados, de acordo com o levantamento realizado pelo portal Poder 360, com base nas pesquisas eleitorais mais recentes. O presidente Bolsonaro está liderando em 7 dos 16 estados em que ganhou em 2018.
O Jair Bolsonaro do PL, que tenta a reeleição, está à frente do petista em 7 estados, inclusive em Brasília, no Distrito Federal. Em outras 3 unidades da federação, há empate na margem de erro entre os dois pré-candidatos. O portal Poder 360, lá de Brasília, compilou as últimas pesquisas que estão registradas no Tribunal Superior Eleitoral e foram considerados os estudos com metodologias confiáveis e das quais foi possível verificar a origem das informações com íntegras disponíveis. No Amapá, Pará, Rondônia e Tocantins, não há dados disponíveis. Não é? Vamos entender, portanto, senhoras e senhores, o retrato das pesquisas no Brasil. Vamos lá. Estado por estado. Deixa eu começar aqui por São Paulo, não é? A pesquisa mostra lá no estado de São Paulo o ex-presidente Lula com 37% das intenções de voto, não é? E o presidente Bolsonaro com 32% das intenções de voto. Esses são os números. Lembrando que tem aí a margem de erro da pesquisa, que gira em torno de 2,5%, 3%. No estado de Minas Gerais, o ex-presidente Lula tem 42% das intenções de voto contra 34% do presidente Bolsonaro. No Rio de Janeiro, o Lula tem 39% das intenções de voto contra 34% do Bolsonaro. Estado da Bahia, lá o ex-presidente Lula tem 62% das intenções de voto contra 19% do atual presidente Jair Messias Bolsonaro. Rio Grande do Sul. No estado do Rio Grande do Sul, o ex-presidente Lula tem 34,5% das intenções de voto e lá o Bolsonaro bate o Lula, não é? Lá ele tem 39,3% das intenções de voto do presidente Bolsonaro no Rio Grande do Sul. No estado do Paraná. No Paraná, o Lula tem 30% das intenções de voto, enquanto que o Bolsonaro bate o Lula. Lá ele tem 47% das intenções de voto. Portanto, Rio Grande do Sul e no Paraná, o Bolsonaro lidera as intenções de voto. No estado de Pernambuco, que tem aí mais de 7 milhões de eleitores, não é? Nós estamos, inclusive, falando hoje aqui do estado de Pernambuco, do nosso estúdio na Expo Serra, em Serra Talhada. Em Pernambuco, o Lula tem 53,5% das intenções de voto e o Bolsonaro tem 27,5%. Portanto, no estado de Pernambuco, que é a terra natal do Lula, o Lula bate o Bolsonaro. Agora vamos ao estado vizinho do Ceará. No Ceará, o petista Lula tem 59% das intenções de voto, enquanto que o Bolsonaro tem 18% das intenções de voto. Santa Catarina. Em Santa Catarina, o Lula tem 29% das intenções de voto, enquanto o Bolsonaro tem 45,1% das intenções de voto. Portanto, o Bolsonaro abre uma ampla vantagem lá em Santa Catarina, que tem mais de 5 milhões de eleitores. Maranhão. No Maranhão, o ex-presidente Lula lidera as intenções de voto com 58%, seguido do Bolsonaro com 32%. No estado de Goiás, não é? No Goiás, o Lula perde também. Lá, o Bolsonaro tem 42,4% das intenções de voto e o Lula tem 32,1% das intenções de voto. Portanto, o estado do Goiás é mais um estado que deverá dar vitória para o PL do presidente Bolsonaro. Vamos ao estado da Paraíba. Na nossa querida e amada Paraíba, nós temos aí mais de 3 milhões de eleitores, como eu pontuei agora há pouco, numa matéria. Na Paraíba, o Lula tem vantagem sobre o Bolsonaro. Ele tem 53% das intenções de voto contra
24% do presidente Bolsonaro. Espírito Santo. No Espírito Santo, o Bolsonaro lidera as intenções de voto e por lá deve bater o Lula, pelo menos na projeção das pesquisas. No Espírito Santo, o Bolsonaro tem 35,7% das intenções de voto e o Lula 29,3% das intenções de voto. No estado do Amazonas, o Lula lidera as intenções de voto com 47,5% e o Bolsonaro com 36,3%. No Piauí, o Lula tem 63% das intenções de voto e o Bolsonaro pontua com 15% das intenções de voto. No Rio Grande do Norte, que nos acompanha agora pela Rádio Independente FM, pois é, no Rio Grande do Norte o Lula tem 44,1% das intenções de voto e o Bolsonaro tem 26,5% das intenções de voto. Mato Grosso. No Mato Grosso, o Lula tem 32,6% das intenções de voto, enquanto que o Bolsonaro lidera lá, deve bater o Lula. O Mato Grosso, 47,5% dos eleitores devem votar no Bolsonaro. O Mato Grosso tem 2.469.000 eleitores. Vamos agora ao estado de Alagoas. Em Alagoas, 51,1% dos eleitores têm preferência pelo nome do ex-presidente Lula e 27,5% têm preferência pelo nome do presidente Bolsonaro. Em Alagoas, o Lula deve bater o Bolsonaro. Vamos ao DF, Distrito Federal, Brasília. Brasília, para você ter ideia dos números aí, Brasília tem 2.203.000 eleitores. São dados do Tribunal Superior Eleitoral. Em Brasília, o Bolsonaro deve bater o Lula. Lá, 41,1% dos eleitores dizem nas pesquisas que irão votar no Bolsonaro, enquanto que 32,7% dizem que vão votar no Lula. Não é? São os números do Distrito Federal. Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul, Bolsonaro bate o Lula, só que uma margem ali que dá empate técnico entre os dois, porque o Bolsonaro lá no Mato Grosso do Sul ele tem 37,1% das intenções de voto contra 35,4% do Lula. Então os dois estão ali tecnicamente empatados com uma pequena vantagem para o presidente Bolsonaro. Sergipe, na região nordeste do Brasil, 52% dos eleitores têm preferência pelo nome do presidente, aliás, 52,6% dos eleitores têm preferência pelo nome do ex-presidente Lula, enquanto que 19,3% preferem o presidente Jair Messias Bolsonaro. Vamos ao Acre. O Acre é outro estado que deve votar no Bolsonaro, da maioria para o Bolsonaro. Lá ele vence o Lula, pelo menos pelo levantamento, senhoras e senhores, das pesquisas. No Acre, o Bolsonaro tem 38% das intenções de voto contra 28% do ex-presidente Lula. Roraima. Em Roraima, é um dos estados onde o Bolsonaro abre maior vantagem em termos percentuais. Você tem uma ideia? As pesquisas todas compiladas mostram que lá em Roraima, 60,7% dos eleitores dizem que vão votar no Bolsonaro, enquanto 20,6% dizem que vão votar no Lula. Olha, os estados do Amapá, Pará, Rondônia e Tocantins não têm pesquisas recentes de intenção de voto para presidente divulgadas. Fonte do eleitorado são os dados de junho do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Por isso eu não divulguei aqui esses estados. Amapá, Pará, Roraima e Tocantins não têm pesquisas recentes. Todos esses dados que eu passei são de pesquisas que foram registradas, senhoras e senhores, no Tribunal Superior Eleitoral. É uma compilação de informações de pesquisas recentes de vários institutos, todas elas com registro no Tribunal Superior Eleitoral, e essa matéria e esse levantamento de dados foi feito pelo portal poder360.com.br de Brasília, do Instituto Poder e Data. Então quem quiser pode dar uma olhada nessa matéria, que está lá com o nome Lula lidera a corrida eleitoral em 12 estados e Bolsonaro está à frente em 8 estados do país.
Em outros 3 estados há empate, segundo o levantamento do portal Poder e Data. Resumo da ópera: não tem, senhoras e senhores, vida fácil para ninguém nessa campanha eleitoral. 12h, 10 minutos. Nós vamos trazer agora uma entrevista que eu fiz ontem aqui nos estúdios da Princesa FM e da Independente FM, na Expo Serra, em Serra Talhada. Hoje nós estamos gerando um programa aqui, um programa especial, dentro da Feira de Negócios Expo Serra, onde acontece a 22ª edição, uma feira de produtos e serviços. E ontem nós recebemos em nosso stand, nosso estúdio multiplataforma, várias lideranças políticas e empresariais, e uma delas foi o ex-prefeito Luciano Duque. Conversei com ele sobre política nacional, sobre o futuro do estado dele, Pernambuco, de onde nós estamos fazendo o programa hoje para 2 emissoras, e também falamos sobre a Feira de Negócios. Vamos então à entrevista com o ex-prefeito de Serra Talhada, Luciano Duque. Senhoras e senhores, de volta direto da Expo Serra 2022. A Rádio Princesa continua fazendo aqui grandes entrevistas, nos bastidores, conversando com empresários, lideranças, expositores aqui nessa feira. Eu tenho uma grata satisfação de reencontrar o ex-prefeito de Serra Talhada por 2 mandatos, Luciano Duque, que é pré-candidato também a deputado estadual pelo estado de Pernambuco, e um velho conhecido da região de Princesa. Duque conhece muito bem a nossa terra, participa dos eventos da cidade. Inclusive, a última edição que nós tivemos de uma feira de negócios em 2019, que foi a Expo Princesa, à época Duque ainda prefeito, cumprindo seu último ano de mandato, esteve nos visitando lá e nos concedeu uma entrevista. Hoje nós temos aqui a alegria de reencontrá-lo. Duque, prazer em tê-lo aqui no estúdio. Seus cumprimentos à nossa audiência, o povo da Paraíba e principalmente de Pernambuco, que está lhe ouvindo agora. Nós estamos numa região de divisa, muita gente lhe acompanhando nas cidades ali, Quixaba, Flores, Triunfo, Afogados da Engazeira, enfim, todas as... O Genilson Dias, que está aqui. Tudo certo? Tudo certo? As pessoas estão lhe acompanhando também no estado vizinho de Pernambuco. Seja bem-vindo, amigo. Muito obrigado, Júnior, pelo convite. Eu peço desculpas aos seus ouvintes, eu estou um pouco afônico. Pós-Covid eu fiquei com a voz prejudicada um pouco. Mas eu queria mandar um abraço a todo o povo de Princesa Isabel e da Paraíba, Juru, Tavares, Água Branca. Queria mandar um abraço para o povo aí da divisa de Pernambuco, Triunfo, Quixaba, Carnaíba, Tabira, enfim, onde o alcance dessa rádio, da sua emissora, está chegando. É um prazer enorme poder estar nesse momento aqui, primeiro lhe parabenizando pela participação na maior feira do interior de Pernambuco, que passou 2 anos sem se realizar por conta da pandemia, mas ao mesmo tempo uma alegria imensa, uma emoção enorme de poder chegar aqui hoje e ver uma feira com 250 estandes, numa mega estrutura, graças a uma decisão que tomei lá atrás, quando fizemos a doação do Parque de Exposição de Animais de Serra Talhada, onde fui muito criticado na época, porque eu estava doando um patrimônio público, e transformamos isso num grande centro de lazer, de esportes, de realização de feiras. Hoje nós temos um equipamento com capacidade para realizar feiras de negócios, fortalecendo o turismo de negócios. Isso nos orgulha muito, porque são decisões corajosas que fazem as coisas acontecerem e mudar. E Serra Talhada, nessa última década, deu um salto no seu crescimento, dobrou o PIB e experimentou um novo momento da sua história, graças ao nosso governo, que encerramos, mas que entregamos uma prefeitura melhor arrumada e uma convocação do povo de Pernambuco, para que eu possa fazer esse diálogo e representá-lo. Eu coloquei o meu nome à disposição do povo pernambucano, e a minha ideia é de que a gente possa trazer um pouco das experiências da nossa gestão, e levar para o governo, levar para a Assembleia a discussão do desenvolvimento, da melhoria da saúde, da educação, da cultura, porque eu creio que é possível fazer melhor. Eu creio num Brasil melhor, com a mudança do Brasil, com a mudança de Pernambuco, e também nessa luta, nesse projeto, construindo uma nova ordem política,
fazendo a política verdadeira de representação do povo. Eu vou falar do momento atual da política e dessa conjuntura que se desenha em Pernambuco, e é muito importante entender como Pernambuco se comporta politicamente. Por quê? Porque nós temos laços muito fortes com Serra Talhada, a economia de Princesa respira também a economia de Serra Talhada. Nós somos impactados por equipamentos que Serra Talhada conseguiu, como por exemplo, aeroporto, shopping center, que é da iniciativa privada, uma feira como essa, tudo impacta muito a nossa região. A vinda de grandes redes atacadistas, que também traz um forte impacto econômico para a Princesa Isabel. Portanto, é importante entender a política de Pernambuco para saber como o Estado se comportará daqui para frente. Mas antes de eu pontuar na política, Duque, você fazia aí, voltava no tempo da sua gestão como prefeito, dizendo, olha, isso aqui foi uma decisão nossa, doar esse terreno para que fosse construído esse monumento aqui ao empreendedorismo. Outras ações do seu governo também foram importantes e marcaram esse momento do desenvolvimento que Serra Talhada vivencia hoje. Você vem de uma família de empresários e aí enveredou pela política. Foi o único filho de João Duque que enveredou pela política. Na sua opinião, como filho de empreendedores, de empresários e político, qual é a essência, o que transformou Serra Talhada na grande potência econômica que ela é hoje, deixando aí outras cidades para trás e dando uma demonstração clara de que é possível crescer independentemente da sua localização geográfica? Inclusive da crise, né, que nós assumimos ali na virada de 12 para 13, e o Brasil começava a viver um momento de grande crise na sua economia, no governo Dilma, e nós compreendemos que nas crises aparecem as oportunidades. E aí o diálogo foi fundamental, Duarte, na capacidade de construir parcerias com o setor privado, com o terceiro setor e com o movimento empresarial. A partir disso, aqui nós estamos hoje no SESC, nós conseguimos, através de todo o sistema, essa implantação do SESC-Senac, SESC-Senat. O Senac está em construção, o investimento do Senac Google, Senac Faculdade. Nós vamos ter um dos maiores centros de formação do Senac do interior de Pernambuco. Então isso faz com que Serra Talhada se reafirme como uma cidade prestadora de serviços no sistema de ensino profissional e de terceiro grau. Ou seja, Serra respira desenvolvimento. Então essa parceria nos fez compreender que nós não podemos mudar as coisas se a gente não se der as mãos. E aí, esse momento foi construído lá atrás e continua acontecendo. Ou seja, essa feira é fruto de discussões do setor público e do setor privado. A maior feira do interior do Nordeste de negócios. Então, essa é a diferença de Serra Talhada. Diálogo, trabalho, coragem, determinação. E a capacidade de buscar recursos. Eu desenvolvi um trabalho junto ao governo federal na captação de investimentos do Minha Casa Minha Vida, atração de empreendimentos privados, atração de recursos para a conclusão da UAST de Serra Talhada, da Universidade Federal Rural. Estava lá abandonado os prédios, através do ministro Mendonça, ele conseguiu concluir toda aquela mega estrutura, a vinda de outras instituições de ensino para Serra Talhada. Então tudo isso se soma e faz a gente compreender que você não pode fazer nada sozinho. Então o modelo do nosso governo promoveu o diálogo, e através do diálogo a gente conseguiu transformar a economia de Serra Talhada, e creio que hoje Serra Talhada respira outros ares, é o segundo PIB do sertão pernambucano, uma das cidades que mais cresce no interior de Pernambuco, e eu fico muito feliz em ter podido contribuir para que Serra Talhada alcançasse esses números. Mas tudo isso tem muito da vocação, da história do nosso grupo econômico, da formação que nosso pai nos deu, e ele é o grande professor, né? Um grande empreendedor, um grande visionário, e nós transportamos da vida privada para a vida pública a capacidade de inventividade para transformar a nossa terra. Deixa eu tentar explicar, Luciano Duque, a política de Serra Talhada para os nossos ouvintes aqui da Rádio Princesa e também os pernambucanos que nos acompanham agora pela Princesa FM. E até quando você me visitava aqui, eu dizia,
Duque, me explique aqui um mapa da política, eu estou meio perdido. Você foi eleito prefeito 2 vezes pelo Partido dos Trabalhadores. Quem conhece a sua formação política sabe aonde você nasceu. Você nasceu ali no movimento sindicalista, você nasceu ali no movimento de luta dos trabalhadores rurais, se destacou inclusive quando foi vice-prefeito de Carlos Evandro, justamente pela sua ligação e pela sua capacidade de diálogo com o setor produtivo, especificamente da zona rural. Foi prefeito 2 vezes defendendo essa mesma bandeira de esquerda, não é? Recepcionou inclusive o ex-presidente Lula, Dilma, várias vezes aqui, por vezes, e continua sendo, Serra Talhada é a cidade mais importante que o PT conseguiu governar e continua governando em Pernambuco. Aí, depois que você cumpre o seu ciclo de gestor, você consegue fazer a sua sucessora, primeira mulher prefeita, também pelo PT. E lá na frente, o seu partido celebra uma aliança com o PSB de Pernambuco e você bate na mesa e diz, não é bem assim, eu estou fora do jogo. E aí você segue outro caminho. E aí ficam, obviamente, Luciano Duque, várias interrogações na cabeça das pessoas. Eu sei que você já respondeu essa pergunta 1 milhão de vezes na imprensa local, mas é a primeira entrevista que eu estou fazendo. Então, Divonaldo, me permita, eu não vou deixar de perguntar também. O que é que deu errado, o que é que mudou nessa trajetória, Duque? Por que a sua saída do PT? Qual é o seu relacionamento com a prefeita que você ajudou a eleger, a sua sucessora? E mais ainda, o que você pensa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Continuamos eleitor do presidente Lula, como sempre fomos. Pernambuco sabe. Nós, na eleição passada, e você trabalhava na campanha do ex-senador Armando Monteiro, não sei se se recorda, que em 2014 o PT anunciou para Pernambuco que o melhor candidato era o candidato Armando Monteiro, apoiado pelo PT. Num gesto de mudança, o PT de Pernambuco recua em 2018, ao invés de lançar a companheira Marília Reis, candidata a governadora, que ganhou a convenção, nossa companheira, retiram de forma violenta a candidatura de Marília. E nós tivemos que, em apenas 45 dias, lançá-la candidata a deputada federal. Apoiamos ela, foi a segunda mais votada no estado. E ali eu passei a compreender que o partido entrou na contramão histórica. O PSB, que promoveu o golpe de Dilma, foi o autor do golpe, que tirou Dilma da governança do Brasil, que permitiu todo esse estado de coisas, que levou Lula à cadeia, que permitiu a ascensão do fascismo no Brasil. Eu não posso compreender que eu tenho que me juntar com essas pessoas. Eu tenho lado, eu tenho história. Quem conhece sabe que eu sempre estive do lado certo da história. Porque eu teria que ficar agora com o governo do PSB? Porque a minha prefeita decidiu? Não. Eu sou coerente, eu tenho um lado. Ela decidiu seguir a decisão da cúpula partidária. Na eleição passada eu não segui. Fui ameaçado de expulsão por apoiar Armando Monteiro. E o PT apoiava Paulo Câmara. Mas eu disse para o meu povo de Serra Talhada, nós vamos fazer oposição a um governo que deu as costas para Serra Talhada e Pernambuco. Esse é o pior governo da história. Tem mais de 70% de rejeição, Júlio. Os piores indicadores do Brasil hoje tem o estado de Pernambuco. Então é isso, esse estado de coisas que a gente combate. Um governo que se calca numa família, num paternalismo, que tem que ser o filho prefeito, que tem que ser o irmão deputado, que tem que ser o amigo governador. Há um compadrio que fez com que Pernambuco passasse a ser um estado que menos se desenvolve. É um estado que perdeu o nome de Leão do Norte. Hoje nós somos um gato miando, porque infelizmente o PSB fez com que os pernambucanos perdessem a esperança de inspirar novos ares no seu desenvolvimento. Mas está aí a política. Vamos discutir
os vários projetos que estão postos. Hoje você tem 5 candidaturas a governador. Pela primeira vez na história, a gente está vendo um estado dividido territorialmente. O Miguel forte no sertão, Marília vem em segundo. A Raquel forte no agreste, Marília vem em segundo. A Marília na frente na capital, na frente na zona da mata, na frente na metropolitana, e vem liderando todas as pesquisas. Isso mostra que quase 70% da população rejeita esse governo. Então eu creio que é o momento dos ventos da mudança chegarem a Pernambuco, para que a gente possa voltar a ter um estado altivo, que cresça, que se desenvolva, de alguém da política que venha governar. Nós não podemos prescindir dos políticos. Ser governado por técnico dá nisso. Não há diálogo. Quando Dilma assumiu que o PSB de Pernambuco votou em Aécio Neves, o que é que São Paulo, Câmara, tinha que ter feito? Se recompor com Dilma e olhar para Pernambuco. Mas não, deu as costas, ficou brigando. Resultado, Suape está até hoje lá, atravacada, Transnordestina, obras estruturadoras importantes do Estado, e ele não tinha diálogo com o governo federal. Aí assume Michel Temer, ele promove o golpe, ele foi o primeiro a romper com Michel Temer. Político não age dessa forma. Ele politizou o governo demais. Ele transformou Pernambuco num puxadinho do PSB. Por isso que Pernambuco está vivenciando esse momento tão ruim de sua história. Mas o povo de Pernambuco já entendeu. Alguns discursam, não, quando a máquina começar a funcionar, o governo, Paulo Câmara, vai eleger Danilo Cabral. A máquina devia ter funcionado nos 8 anos de governo para mudar Pernambuco. É isso que eu digo, povo altivo pernambucano. Vamos fazer a mudança, porque Pernambuco precisa encontrar o seu caminho. Estou conversando, senhoras e senhores, com o ex-prefeito de Serra Talhada e pré-candidato a deputado estadual, Luciano Duque. Luciano, Márcia Conrado, sua sucessora, a avaliação do governo de Márcia, ela mantém o apoio à sua pré-candidatura? Vocês caminham juntos, inclusive aqui na feira? Você tem cumprido a agenda ao lado da prefeita? E parece que vocês, pelo menos aparentemente, a gente nota que vocês separaram ali a gestão, o amor por Serra Talhada, o projeto local de vocês, dessa disputa estadual. Sua avaliação do governo Márcia, como é esse relacionamento de vocês? Porque o cara vê, por exemplo, Marília vem fazer uma agenda aqui, a prefeita não acompanha, porque a prefeita está com o candidato Paulo. E aí você está lá com a Marília. Depois acontece o inverso. Mas é quando vocês estão só, vocês dois, vocês cumprem essa agenda. Qual é o relacionamento com a prefeita, Pernambuco Márcia? tem dessas coisas. Qual é o relacionamento com a prefeita? Na eleição de Eduardo Campos, a primeira eleição, o deputado Inocêncio Oliveira apoiava Eduardo Campos e Carlos Evandro comigo apoiava Mendonça Filho. Eu era o coordenador da campanha e nós terminamos muito bem. Depois é que Carlos cometeu o desatino de demitir algumas pessoas de Inocêncio, mas não durou muito tempo não. Se arrependeu, depois se recompôs com Inocêncio. Nós fomos para a reeleição com o apoio de Inocêncio. Então eu creio que a prefeita tem que ter muita sabedoria, inteligência e lembrar que ela é fruto da construção de um grupo que mudou a história de Serra Talhada. Eu fui o maestro dessa mudança. Ela é hoje fruto de todo um trabalho construído por nós, um projeto de transformação. Dela eu espero gratidão, dela eu espero apoio, até porque eu não tenho o tempo que ela tem hoje. Eu estou em 73 cidades buscando votos e entrego a ela a minha história, né, para que ela trabalhe e vote e busque eleitores para o meu projeto. Então é só isso que eu espero. E podem ter a certeza que com a mesma garra, com a mesma determinação, que governei a minha terra, com essa mesma garra, estou construindo esse projeto de candidatura a deputado estadual. Quanto à questão de concepção e de escolha de projeto de poder no estado de Pernambuco, pensamos diferente. E aí eu respeito a posição dela e eu espero que ela respeite a nossa posição. Duque, pontuando sobre a construção da política nacional, nós vivemos um momento de polarização jamais visto na história recente da redemocratização do país,
Os institutos de pesquisa já apontam, a eleição será definida entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro. Os dois estão ali polarizando essa disputa. Não há mais tempo uma terceira via, os números mostram isso. Todas as pesquisas que são feitas mostram isso, que não há tempo mais para uma terceira via. E nessa construção, cada um vai procurando o seu caminho. E você falando sobre o PSB, e me veio à memória o Geraldo Alckmin. O presidente que você vota fez uma escolha para ter o PSB do governador Paulo Câmara na vice. Como é que você encara isso? É um partido que você combate aqui em Pernambuco, mas que você vai votar na majoritária, porque você acabou de dizer que é eleitor do Lula. Eu tenho a mesma leitura de que pelo santo se beija o altar. Quando Lula escolheu Alckmin, foi para sinalizar setores de centro que ele quer fazer um governo não de ruptura, mas um governo de reconstrução nacional que o Brasil precisa. Da mesma forma que Marília Reis, na sua grandeza como política, que ninguém acreditava, que ninguém apoiava, saiu candidata e todos diziam vai ser um desastre. Ela não consegue em 20 dias montar uma chapa de deputado estadual e federal. Com muita garra, muita determinação, mostrou que é uma guerreira. Montou uma chapa de deputado federal, montou uma chapa de deputado estadual em apenas 20 dias. E as pessoas diziam, Marília não consegue construir absolutamente nada, vai sucumbir em pouco tempo. Está fragilizada, está isolada. Em meses, ela trouxe a primeira chapa montada com o senador, o candidato a Senado, André de Paula, do PSD, que foi convidado para ser o senador do PSB e depois foi traído, e ele foi convidado por Marília e aceitou o desafio. E logo depois Marília me liga pedindo a minha compreensão se ela poderia convidar Sebastião Oliveira para ser o vice. Aí onde eu disse para ela, Marília, o mais importante é Pernambuco. Se Sebastião soma, vamos trazer ele para o projeto. Se ela acredita no seu projeto, venha se somar a nós. Marília não está mudando de lado. Marília não está trazendo um projeto diferente daquele que nós defendemos lá em 2018. Ela vem com o propósito de fazer a grande mudança que Pernambuco precisa. Assim como Lula no Brasil. Então, não se faz política sem largueza, sem construção, se isolando. Da mesma forma que Lula trouxe Alckmin e está construindo uma frente ampla, Marília está construindo em Pernambuco. E aqueles que agem assim, não é, têm a compreensão do povo que se ganha política somando. Márcia é fruto dessa eleição de Serra Talhada, onde nós construímos com muitas forças. Ninguém é eleito sozinho. Então eu creio que a boa política se faz somando com diversas forças. Isso não muda em absoluto a concepção e o projeto de mudança e de transformação que teve, que passou Serra Talhada, que vai ter em Pernambuco, que vai ter no Brasil com Luiz Inácio Lula da Silva. Duque, obrigado pela presença, pela oportunidade. Espero que a gente volte a se encontrar nessa feira. Desejar muito sucesso na sua caminhada, e aí Serra Talhada tem uma grande oportunidade de ter, obviamente, o povo quem vai escolher, mas um desenho aí otimista, ter deputado estadual e ter vice-governador. Nós temos dois nomes de peso, a sua candidata... Poderá também ter o irmão do Sebastião, Valdemar, como deputado federal. Então Serra Talhada, que sempre teve uma representatividade na política nacional, e aqui citar o nome do ex-deputado Inocêncio Oliveira, que presidiu a Câmara dos Deputados por inúmeras vezes, foi presidente interino da República do Brasil. Serra Talhada tem nessa eleição, mais uma vez, a condição de uma grande construção de forças na representação da política. Deixar os microfones da Rádio Princesa para a sua fala final, os cumprimentos aos paraibanos, mas especialmente aos pernambucanos que nos acompanham agora através da Princesa FM. Obrigado, Duque. Eu queria cumprimentar aí todo o povo paraibano, em nome do prefeito Ricardo Pereira, um grande amigo que tenho, e agradecer o espaço da Rádio Princesa e dizer que vamos, com certeza, mudar o Brasil, que é isso que a gente precisa.
Agradeço, eu sei que muitos não vão compreender um pouco do que é a política pernambucana. E ao mesmo tempo eu peço desculpas pela voz, eu tive que forçar um pouco aqui. E talvez as pessoas pensem que eu esteja exaltado, mas eu não estou não. É por conta da rouquidão. Então um grande abraço, Júnior Duarte, a todo o povo paraibano. E ao povo de Pernambuco da fronteira também. Obrigado. Conversei com o ex-prefeito de Serra Talhada por 2 mandatos e pré-candidato a deputado estadual, Luciano Duque. Vamos voltar aos estúdios da rádio. Daqui a pouco a gente volta com mais flashes ao vivo aqui na Expo Serra. A Princesa FM vai estar presente pela primeira vez. Senhoras e senhores, de volta aqui ao vivo agora. Você acabou de acompanhar uma entrevista que nós fizemos com o ex-prefeito de Serra Talhada, Luciano Duque. Ele também é pré-candidato pré-candidato a deputado estadual pelo estado vizinho de Pernambuco, e falando sobre política estadual, nacional e obviamente sobre a feira. Nós recebemos ontem no estúdio aqui da Rádio Princesa, em Serra Talhada, na Expo Serra, perdão. Olha a vontade aí de ver a Expo Princesa acontecer. Nós estamos ao vivo em nosso estúdio aqui dentro da feira, gerando o programa hoje para 2 emissoras de rádio, a Independente FM, no meu amado Cariri, paraibano, a 107.7, e pela Rádio Princesa, 92.5. Uma entrevista que nós fizemos ontem no estúdio aqui da nossa cobertura jornalística. 12h36, nós temos mais uma entrevista interessante que eu queria compartilhar com os nossos ouvintes. Para quem não acompanhou a transmissão ontem à noite, nós vamos trazer uma entrevista agora com os representantes do Sicob, que é uma cooperativa financeira que nasceu em São José do Egito, que hoje é uma referência nacional. Inclusive, o Sicob está muito forte na região do Cariri, muito presente ali na região do Cariri, que nos ouve agora pela 107.7. Mas antes, deixa eu compartilhar aqui de uma informação, de uma notícia. Saiu a pesquisa no dia 13 de julho, portanto anteontem, para Senado da República, a pesquisa do Instituto Opus, não é? Essa pesquisa foi registrada sob o número PB 08632/2022 e BR 01994/2022 do Tribunal Eleitoral. Pesquisa mostra o cenário para a disputa ao Senado da República na nossa Paraíba. Nós vamos ter, senhoras e senhores, apenas uma cadeira para senador esse ano na disputa. A Paraíba tem direito a 3 cadeiras no Senado. Não é? Então, na última eleição, eram 2 cadeiras. Como o mandato é de 8 anos, os atuais mandatários continuarão mais 4, porque foram eleitos em 2018, né? Assumiram em 2018. Agora, para esse ano, nós temos apenas uma cadeira e a pesquisa mostra os números da Paraíba sobre a disputa para o Senado Federal. Foram feitas 3.000 entrevistas. Os números da pesquisa estimulada, quando os nomes dos pré-candidatos são apresentados aos entrevistados, apontam que o ex-governador Ricardo Coutinho, do PT, lidera a corrida eleitoral, seguido por Efraim Filho, do União Brasil. Na sequência aparecem Bruno Roberto, pastor Sérgio Queiroz e Rangel Júnior. Vamos aos números? Vamos lá. Hoje, segundo a pesquisa estimulada, Ricardo Coutinho teria 27% das intenções de voto para o Senado. Depois vem Efraim Filho com 23%. Depois Bruno Roberto, 6%. Pastor Sérgio Queiroz, 4%. Rangel Júnior, 2%. Brancos e nulos, 16%, aliás, não sabem ou não responderam, 23%. Os números da pesquisa espontânea, quando os nomes dos pré-candidatos não são apresentados aos entrevistados, mostram empate técnico entre Ricardo Coutinho e Efraim Filho, seguidos por Cássio Cunha Lima, Daniela Ribeiro, Bruno Roberto, Veneziano Vital e pastor Sérgio Queiroz. Lembrar que na espontânea, as pessoas falam o nome que querem, não é? Algumas dizem Cássio não é candidato ao Senado, Daniela Ribeiro é senadora, não vai disputar também o mandato. O veneziano também não é candidato a senador, ele é senador e é pré-candidato ao governo. Bom, na estimulada,
nós vamos ter aí Efraim Filho pontuando na espontânea, quando o nome do candidato não é citado. Nós temos o Efraim Filho com 3%, o Ricardo Coutinho com 3%, depois vem Cássio Cunha Lima com 1%. Então vejam que para o Senado a leitura que a gente faz não tem nada definido ainda, essa é a verdade. E o retrato da pesquisa mostra como o Efraim Filho se fortaleceu hoje. Se tirar o Ricardo Coutinho da disputa, o que se desenha é uma candidatura imbatível para o Efraim Filho. Essa é a verdade dos fatos. A leitura que se faz é essa. Né? Então, o que é que a gente pensa? Lembrar que o Ricardo Coutinho tem problemas na Justiça Eleitoral. Ele está inelegível, mas recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Se conseguir se viabilizar politicamente, é um forte candidato à cadeira do Senado. Se estiver fora da disputa, vai ter que apoiar outro nome e tentar transferir os votos. E a gente sabe, transferir voto não é fácil. Então, o que eu penso é que sem o Ricardo Coutinho no cenário, o Efraim Filho vai em céu de brigadeiro. Com o Ricardo Coutinho no cenário para a disputa, aí o Efraim Filho tem um forte candidato para disputar essa cadeira. Saiu também uma pesquisa do Instituto Datavox para governador. Nessa pesquisa, o atual mandatário, João Azevedo, lidera com 40,7% das intenções de voto na primeira pesquisa para o governo da Paraíba em 2022. Essa pesquisa foi contratada pelo portal PB Agora e feita pelo Instituto Datavox do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. A primeira pesquisa para o governo da Paraíba mostra o João Azevedo, do PSB, na dianteira da preferência do eleitorado paraibano, com 40,7% das intenções de voto. Depois nós temos Pedro Cunha Lima. Ele tem, segundo a pesquisa, 14,2%, seguido do senador veneziano Vital, com 6,6%. O ex-prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, do PT, aparece nessa pesquisa com 5,9%. Nilvan Ferreira tem 3,2%. Não é? É uma pesquisa... essa pesquisa que eu estou trazendo, perdão, aqui foi um equívoco. Essa pesquisa foi do dia 7 de fevereiro. Não é? A pesquisa é antiga. Nós tínhamos aqui, inclusive, nesse cenário ainda, a Lígia Feliciano, o nome de Luciano Cartacho, e ainda nós tínhamos aí outros nomes. Essa pesquisa é antiga. Deixa eu trazer daqui a pouco os números da pesquisa nova. Não é? Essa para o governo que eu divulguei aqui, que eu estava pontuando, ela foi no dia 7, passou já, 7 de fevereiro, foi lá atrás, quando nós não tínhamos ainda nem a definição desses cenários, inclusive com o nome de Luciano Cartacho ainda sendo lembrado aqui. Tem uma pesquisa nova que eu vou divulgar daqui a pouco também, estou procurando ela aqui. Agora, essa do Senado, que eu acabei de divulgar, não, essa é recente, não é? Essa é recente. Daqui a pouco eu vou trazer os números da nova pesquisa para o governo do estado, aí sim a gente vai ter um retrato do cenário atual. Essa é muito antiga, não reflete mais a realidade dos números que a gente está vendo aí. Vamos falar do cenário da Covid no Brasil, que assusta. O Brasil registrou ontem, sexta-feira, ontem foi dia 15, 311 mortes por conta da Covid. Você acredita? Que número assustador. E tem mais, 107.959 casos por Covid-19 nas últimas 24 horas. Esse, pelo menos, é o boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, que foi divulgado no fim da tarde de ontem. Com os novos dados, o Brasil tem 33.250.117 casos acumulados e já registrou 675.090 mortes pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. Portanto, a doença continua afetando muitas pessoas, em sua grande maioria, senhoras e senhores, pessoas que não tomaram todas as vacinas ou que estão com o ciclo vacinal aí atrasado, e esse é o cenário que nós estamos vendo aí. Um cenário devastador com o crescimento dos casos de Covid na Paraíba.
Agora sim, deixa eu trazer aqui a pesquisa do Instituto Opus, que foi feita pelo Portal da Capital. Essa pesquisa é recente, trazendo os números do atual cenário da corrida eleitoral para o governo da Paraíba. O levantamento fez 1.000 entrevistas, está registrado no Tribunal Superior Eleitoral, sob o número PB 06632/2022 e BR 01994/2022 do Tribunal Superior Eleitoral. Essa pesquisa foi divulgada no dia 13 de julho e está registrada e também circulando em vários portais de notícia da Paraíba. Os números do levantamento estimulado, quando os nomes dos pré-candidatos são apresentados aos entrevistados, apontam que o governador João Azevedo, do PSB, lidera a corrida eleitoral, seguido por Pedro Cunha Lima, do PSDB. Em terceiro aparece Nilvan Ferreira, do PL, depois Veneziano Vital, do MDB, e Major Fábio, do PRTB. Antônio Nascimento, do PSDU, e a Jani Simplício, do PSOL, não pontuaram nessa pesquisa, tá? Os números do levantamento espontâneo, quando os nomes dos pré-candidatos não são apresentados aos entrevistados, mostram o atual governador João Azevedo também à frente na corrida eleitoral, seguido de Pedro Cunha Lima, depois Nilvan Ferreira, Veneziano Vital, do MDB, e Ricardo Coutinho, do PT. Lembrar que o ex-governador Ricardo Coutinho, ele não é, senhoras e senhores, candidato a nada, não é? Portanto, aliás, Ricardo Coutinho não é candidato a governador, ele é candidato a senador. Portanto, quando ele pontua na pesquisa, aí para o governo, esses números são apenas para ilustrar a pesquisa, porque na verdade ele não vai disputar o mandato para governador. Ele é pré-candidato ao Senado, mas ainda tendo, que eu já pontuei aqui, essa questão das condições jurídicas ou não, porque ele tem condenação e poderá ficar fora da disputa. Daqui a pouco eu trago mais informações sobre essa pesquisa, 12h46. Vamos trazer a entrevista que nós fizemos com o Cicobi, representante do Cicobi, que é uma cooperativa financeira. Você sabe o que é cooperativa financeira? Se não sabe, vai ficar sabendo agora. Vamos à entrevista. São 20h41. Nós estamos ao vivo mais uma vez, direto da Expo Serra, em Serra Talhada, Rádio Princesa FM, mais uma vez marcando presença. Segunda noite da feira e nós estamos aqui do nosso estúdio, instalado no Parque de Exposições em Serra Talhada, para levar mais uma vez aos nossos ouvintes a transmissão e os bastidores dessa feira que acontece até amanhã aqui no estado de Pernambuco. Eu quero cumprimentar você, ouvinte da Rádio Princesa, que nos acompanha agora, em toda a região da Serra do Teixeira, nos mais de 40 municípios aonde chega o sinal da Princesa FM, Paraíba, Pernambuco, Ceará. A você que nos acompanha agora também pela live no Facebook, através do aplicativo de rádio da Princesa ou do site da emissora, muito obrigado por sua audiência. Nós estamos começando mais uma jornada na Expo Serra 2022, a Rádio Princesa FM, levando até você os bastidores, os expositores, as grandes marcas que participam dessa feira. Quero cumprimentar o Genilson Dias, meu companheiro de rádio, que está aqui também. O Genilson, que daqui a pouco vai trazer o seu boa noite para os nossos ouvintes. Cumprimentar a todos que nos acompanham pela internet, na live do Facebook. Muito obrigado também. A você que está nos acompanhando pelo Instagram, pelo Facebook da Princesa, receba o nosso abraço. Daqui a pouco nós vamos conversar, inclusive, com princesenses paraibanos que estão aqui participando desse evento também na 22ª Expo Serra. Quem está comigo aqui para abrir a rodada de entrevistas de hoje à noite na cobertura jornalística da Princesa, eu recebo o Fernando Jucá e o Jonathan Aguiar, ambos são gerentes de relacionamento do Cicobi, que é uma cooperativa financeira. Muita gente não sabe nem o que é uma cooperativa financeira. O cooperativismo financeiro, infelizmente, no Brasil, está ainda ganhando espaço, mas em países de primeiro mundo é uma grande realidade, inclusive batendo os bancos oficiais. Aqui no Brasil, o Cicobi tem sido o grande desbravador desse momento que nós estamos vivenciando no Brasil inteiro, de mudanças econômicas e principalmente do cooperativismo financeiro. O Cicobi é algo que já faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida,
está presente em toda a região. Na Paraíba, por exemplo, nós temos Cicobi em Patos. Temos um Cicobi em Patos que é enorme, inclusive a unidade Patos. Aqui no estado vizinho de Pernambuco, toda cidadezinha pequenininha tem um Cicobi. Só falta a Princesa agora, que não tem um Cicobi ainda, não sei porquê, né? Mas nós temos Cicobi em todas as pequenas cidades de Pernambuco. E aí o Cicobi tem uma história muito forte com São José do Egito, onde tudo nasceu. E aqui eu não posso começar essa fala sem lembrar e sem falar no nome do nosso grande Evaldo, que é uma referência do cooperativismo financeiro aqui no nosso país. Fernando, prazer em tê-lo aqui na bancada da Rádio Princesa, nessa noite de transmissões. Daqui a pouco o Jonathan também vai trazer a sua fala. Me fale a participação do Cicobi, mais uma Exposerra, desde que o Cicobi se instalou aqui, vocês têm sempre participado dos eventos. Prazer em tê-lo, seus cumprimentos ao povo da Paraíba e do seu estado também, Pernambuco, porque a Rádio Princesa também chega com muita força às cidades pernambucanas. Seja bem-vindo. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Princesa. Quero dizer que é uma satisfação imensa estar aqui presente ao lado de vocês. E é uma satisfação imensa também a gente estar passando mais uma vez aqui da Exposerra, né? A gente sabe a representatividade que isso traz para a nossa região também. E como você falou, né? O Cicobi começou em São José do Egito, ali na área da Pernambuco, Paraíba, né? Essa singular aí, começou em 99, com o nosso grande presidente aí, Evaldo Campos, aí à frente disso aí. E bom você ter falado da questão de cooperativismo, né? Muita gente tem dúvida. E resumindo bem, simplificando bem o que é o cooperativismo, é você entrar numa instituição que todos mundo são parceiros, todos são sócios, todo mundo dão as mãos para um objetivo em comum, seja crescer pessoalmente, na sua pessoa física, seja desenvolver a sua empresa, crescê-la. E é isso, o cooperativismo é todo mundo junto, é saber que todo mundo está no mesmo barco com um objetivo em comum, né? O Cicobi hoje é uma instituição financeira, igual os bancos também, regulamentada pelo Banco Central, segue as mesmas diretrizes, tem os mesmos produtos e serviços que os bancos, só que com os diferenciais. Aqui vocês vão ter benefícios e vantagens em relação a condições comerciais, em relação ao atendimento humanizado, especializado, que a gente sabe que hoje faz total diferença. Afinal, hoje nós não atendemos cliente, nós atendemos nosso associado, nosso colega de trabalho. Quem entra hoje no Cicobi, ele não entra como cliente, ele entra como dono do Cicobi também. E isso a gente requer, a gente se preocupa, tem essa preocupação em passar um atendimento especializado, atencioso, humanizado, porque uma vez que a gente presta esse atendimento, desenvolve vantagens e benefícios nas condições comerciais para o nosso associado, isso vai fazer ele se desenvolver, crescer sua empresa, crescer sua pessoa física, e uma vez que o associado cresce, a instituição também cresce, né? A gente hoje, como é uma cooperativa de crédito, a gente é uma instituição sem fins lucrativos, a gente não tem aquela visão de lucro. O nosso lucro é rateado com o nosso associado. Então veja que importante, que interessante isso. Você se torna associado e você tem participação nos resultados. Você faz seu resultado. E é isso, um não só ganha, mas todos ganham também. Quer dizer que, Jonathan Aguiar, ser cooperado é ser dono do banco também, ou seja, se eu não entendi mal, o que o Fernando pontuou é que quando você é cooperado, você não é só um CNPJ ou um CPF na instituição, você passa a ter voz ativa dentro do banco. É isso o Cicobi? Exatamente. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, Júnior, dar boa noite a todos de Princesa e região, né? E é exatamente isso. A partir do momento que você entra no Cicobi Pernambuco, você não é um cliente, você é um sócio da cooperativa. Como assim? Você tem direito a voto, de fato, em nossas assembleias. Todo ano a gente tem assembleias mostrando quanto de lucratividade teve, quanto de resultado o Cicobi Pernambuco em si teve de crescimento em cooperados, crescimento em ativos, e a partir dali você tem voto direto em escolha da distribuição, em escolha de salário do presidente, em escolha de quem vai ser o delegado daquela região. Então, em si, quando você entra no Cicobi, você não está entrando em uma instituição financeira qualquer. Você está entrando em uma instituição que é sua, de fato.
Eu vejo que o Cicobi, vocês pontuavam aí, e o Cicobi, ele me parece que tem uma missão não só de um banco normal, que é o lucro pelo lucro. Tem um lado social, um fomento social dentro do Cicobi. Eu, falando com o Fernando, Fernando Jucá, eu digo, bom, eu conheço a família Jucá de São José do Egito, que é o berço imortal da poesia, a terra do Beco de Laura, não é? Uma terra que encanta. Quem vai em São José do Egito quer voltar muitas e muitas outras vezes. Eu conheço a família Jucá e nós falamos da essência do Cicobi, que nasce em São José do Egito. Muita gente também não sabe disso e muita gente fica... Eu já entrevistei o Evaldo várias vezes e ele me contava como foi o início. O Cicobi era uma piada no início, né? Todo mundo duvidava da força que o Cicobi iria exercer e hoje é um gigante do setor. Os resultados do Cicobi financeiros e a representatividade do Cicobi hoje no mercado é impressionante. E tudo começa aqui em Pernambuco. Agora, como vocês têm essa essência sertaneja... Bom, tá aí um trecho da nossa entrevista ontem com o Cicobi. Essa entrevista na íntegra você pode acompanhar lá no Facebook da Rádio Princesa FM. Você pode procurar Princesa 92.5 e acompanhar essa entrevista na íntegra. Você que nos acompanha pela Rádio Independente, vai lá, procura o Facebook também da Princesa FM e confere. Nós estamos ao vivo, gerando o nosso programa hoje, Poder e Notícia, especial Expo Serra, direto de Serra Talhada, aí em Pernambuco. Nós montamos aqui o nosso estúdio multiplataforma, estamos transmitindo pelo YouTube, aí no canal do blog do Jacir, transmitindo também pela live no Facebook da Princesa FM, da Rádio Independente FM também, e através do rádio na Princesa FM 92.5 e também da Rádio Independente 107.7. À noite, a partir das 7 horas, nós vamos estar ao vivo mais uma vez, aqui direto dos nossos estúdios. Quem quiser nos acompanhar, vai acompanhar através da Princesa FM, tanto do rádio quanto também através do nosso Facebook, a transmissão em áudio e vídeo. Nós vamos encerrar por aqui o programa especial de hoje. Semana que vem eu volto a gerar o programa direto dos estúdios no mesmo formato que você já está acostumado, com o giro de notícias e sempre uma grande entrevista. Só para terminar aqui mais uma vez, vou trazer os números dessa pesquisa que eu citei no início, que é a pesquisa da Opus para governo da Paraíba, e os números que foram divulgados pela imprensa, não é? Na pesquisa estimulada, quando o nome do candidato ele é citado, o governador João Azevedo aparece com 26% das intenções de voto. Em seguida vem Pedro Cunha Lima com 18% das intenções de voto. Nilvan Ferreira com 13% das intenções de voto. Veneziano Vital com 12%. Branco e nulo 11%. Não sabem, não responderam 19%. O Antônio Nascimento do PSTU e a Adjani Simplício, ou Adjani Simplício do PSOL, não pontuaram. Agora vamos à espontânea. O que é a espontânea? Quando os nomes dos pré-candidatos não são apresentados aos entrevistados. Aí a pessoa diz em quem vai votar. Nesse formato de pesquisa espontânea, o governador João Azevedo aparece com 14% das intenções de voto, Pedro Cunha Lima com 7%, Nilvan Ferreira com 6%, Veneziano com 3% e Ricardo Coutinho, que é citado na pesquisa, mas ele não é pré-candidato a governador, mas é citado, que é espontânea, pontua com 1%. Bom, o que é que a gente vê nessa pesquisa? A gente vê que o cenário é de segundo turno, ponto, simples assim. Porque você tem aí o Pedro Cunha Lima com 18%, crescendo ali, encostando no governador João. Você tem Nilvan com 13%, que são números incríveis do Nilvan para governador. E o Veneziano Vital com 12%, empatado tecnicamente com o Nilvan Ferreira, porque nós temos a margem de erro de 2,5, 3 pontos para cima ou para baixo, então os dois estão enganchados aí no terceiro lugar. Veja como a disputa na Paraíba está acirradíssima. É um cenário de segundo turno. Quando você olha para os números que não responderam ou não sabem, 19%. Com mais 11 de branco e nulo, amigo, tem muita água e muito chão para os pré-candidatos ao governo, vão ter que se rebolar, porque os números são, de fato, acirradíssimos. Então nós temos uma grande disputa, e aí o nome de Pedro Cunha Lima, em segundo lugar,
com 18%, governador João com 26%. Nós vamos ficando por aqui. Semana que vem, Poder e Notícia vai ser gerado dos estúdios ou da Rádio Princesa ou da Rádio Independente, no nosso formato tradicional. Mas hoje eu quero agradecer a você que nos deu a honra de acompanhar esse teste aí que a gente está fazendo para o nosso novo estúdio. Nós vamos passar por uma reformulação dos estúdios, tanto da Princesa quanto da Rádio Independente, e vamos agora para essa onda aí do multiplataforma, não é? Queria agradecer aqui ao Genilson Dias, mais uma vez, que está comigo aqui no projeto, me auxiliando aqui para a gente colocar isso tudo no ar. Ao Michael Rian, também lá nos estúdios, e o João Ramos, lá nos estúdios da Independente. Muito obrigado, essa equipe maravilhosa de profissionais que fazem a coisa acontecer, tanto na Princesa quanto na Rádio Independente. À noite, transmissão ao vivo da Expo Serra, direto do estúdio da Princesa e Independente, aqui em Serra Talhada, de onde eu faço o meu programa de hoje. Muito obrigado a você por sua audiência. Fique ligado, porque na Independente FM tem muita música, muita animação, muita alegria para a sua tarde. E na Rádio Princesa também, música, alegria e entretenimento. Um ótimo sábado a todos e até o nosso próximo encontro.